Olá, obrigado pela sua audiência. Uma boa noite para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas, que mais uma vez volta a falar sobre esportes. E quando a gente fala sobre esportes, e aí eu faço uma meia-culpa comigo mesmo e também com os meus colegas jornalistas, esportes é futebol. Hoje o tema do programa é esportes, futebol. Criciúma Esporte Clube. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos falar de futebol, só que futebol americano. Futebol americano, um esporte que vem ganhando espaço no país, principalmente aqui na nossa região, até porque muito popular vem ficando aos nossos ouvidos o nome Criciúma Miners. Os mineiros de Criciúma, enfim. Bom, tradução é mais ou menos isso. E para falar sobre o assunto, convidei o treinador principal da equipe do Criciúma Miners, que é o Ângelo Coffey. Tem que fazer biquinho, é francês? Mais ou menos, mas... Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da TV Primavera, Heber. Agradecer primeiramente ao convite, né? E é bacana estar falando, que a gente falou, sobre futebol, mas o não da bola redonda, né? Ou da bola oval, como o pessoal vai poder ver aqui. Tá aí já no cenário, faz parte do cenário. Mas deixa eu te matar a curiosidade, Coffey, francês? Francês, família descendente, tem uma mistura, italiano, uruguaio e francês. Então eu tenho Lazzarini, que é o italiano, e o Coffey, que é o francês. Miscigenação na família não faltou. Não faltou. Bom que dá para tirar daí o nosso visto depois. Pois é, descendente de uruguaio, francês, italiano e foi se meter com futebol americano. Futebol americano. Tô nessa aí já há 10 anos, tá? Eu sou gaúcho, eu venho do Rio Grande do Sul. Qual cidade? Eu sou natural de Cruz Alta, tá? Lá no Planalto Médio Central do Rio Grande do Sul, região de Santa Maria, Juí. E só que eu sou de lá de nascença, mas eu sou adotado pela Serra Gaúcha. Então eu tô morei durante 15 anos na Serra Gaúcha, saí de lá de Cruz Alta muito pequeno. Serra Gaúcha é Caxias? Caxias do Sul. Morei em Gramado, Caxias, Vacaria, mas onde eu enraizei mesmo foi em Caxias do Sul. E lá a gente teve a felicidade de ter contato com o futebol americano. Eu sou um fã já de assistir de 1992. Na época que o futebol americano passava na antiga Band, onde a Band passava o futebol americano. A faixa nobre do esporte. A faixa nobre do esporte. Todo dia, 8 horas, rolava um evento esportivo. Com jogos transmitidos ao vivo, na época Dallas Cowboys. Então, desde então eu acompanho. E a paixão foi crescendo conforme os anos foram passando também. Então a gente começou a ter contato com amigos que também começaram a torcer para times da NFL, que é a Liga Americana Profissional. Se reunir para ir acompanhar jogos em lugares voltados ao esporte e daqui a pouco compra-se uma bola, começou a chegar no Brasil também materiais de futebol americano. Conversa daqui, conversa dali, as ideias foram aparecendo e a gente começou a fundar. Em Caxias do Sul a gente fundou um time de futebol americano e depois de lá, então, o projeto na minha vida pessoal foi ganhando raiz e estamos aí há 10 anos já trabalhando com futebol americano. Mas vamos lá, como é que é o futebol americano? Porque, assim, aos olhos do brasileiro, eu, por exemplo, nos bastidores falava contigo, eu sou apaixonado por esporte. Certo. Eu vejo um carro de corrida na pista, eu paro para ver. Um jogo, eu gosto de ver. Com o futebol americano não era diferente, porém eu tenho uma dificuldade de entender as regras. O que basicamente é o futebol americano? Como funciona? Como é que é a logística? Em conversas informais sobre o esporte, a gente sempre fala, o brasileiro é um apaixonado pelo esporte, né? Acho que não é só, está na nossa genética, por ser o país do futebol. E o futebol americano, aos olhos de quem vê a primeira vez, ele parece ser um jogo muito complicado, porque é muita regra. Né? Então, as primeiras impressões sobre o futebol americano é que é um jogo complicado. A gente vê aqueles jogadores fortes, trombando um contra o outro, mas eu sempre falo assim, é um jogo de xadrez, onde tem os tabuleiros, as peças e os jogadores por trás para poder mexerem as peças. Nós, como treinadores, a gente é os jogadores que mexem as peças. Os peões são os jogadores, né? E as estratégias são feitas conforme cada adversário. No decorrer do jogo, a gente vai trabalhando. O que, para quem está chegando e vendo futebol americano na primeira vez, o bicho não é tão feio como parece. Tá? É bem simples, as regras são simples. É um jogo de estratégia, onde ataque e defesa jogam com 11 peças. É que nem o futebol, o nosso soccer. 11 contra 11. 11 contra 11. Tá? A diferença é que a gente trabalha com um número bem maior de jogadores, por exemplo, fora do campo. Na sideline, onde é a beira do campo, onde ficaria o banco de reservas.
a gente trabalha com 45, 50, 60 atletas na sideline. Uau. Diferente de um time de soccer. E quantas substituições podem ser feitas? Não tem número de substituições. Tá? Livre? São livres. Só que dentro do campo é 11 contra 11. Precisa parar o jogo para trocar? Não é feito durante as jogadas, geralmente é feito numa troca quando tu faz uma campanha, a gente faz uma descida, que tu tenta, digamos assim, entrar no território do adversário, daí quando termina aquela jogada tu pode fazer a substituição, é muito rápido, porque quando o juiz apita tu não pode ter 12 jogadores em campo, por exemplo, daí penalizado? É penalizado, tu perde jardas ou tu ganha jardas, né? Então para quem está nos acompanhando em casa e quer saber, hoje na internet existem sites já traduzidos para o português, até com vídeos, com trabalhos muito bem elaborados, de posição por posição, o que é, como faz, o porquê que aconteceu aquela falta. Então, hoje a gente no Brasil, o futebol americano é novo, digamos assim, aparentemente, mas já está enraizado no Brasil há mais de 10 anos. E com ligas extremamente bem organizadas. É mesmo, né? Com patrocinadores, com times. Tanto é que nem nós estávamos conversando antes. Santa Catarina hoje, e eu não tenho medo de dizer isso, para mim é a cidade, é o estado com os melhores times. Tanto é que nos últimos 3 anos a gente foi para as finais nas ligas nacionais e a gente tem 2 campeões. Então Santa Catarina seria São Paulo para o futebol. São Paulo e Rio começou despontando muito no futebol americano, muito, porque está no centro do país, né? Então a gente consegue no centro do país desenvolver coisas às vezes mais fáceis que em outras regiões. Mas hoje a gente tem Norte, Nordeste. Nordeste também, né? Nordeste tem times fantásticos. É mesmo? Fantásticos. A gente tem times. Por que isso não chega na mídia, cara? Por que não é tão divulgado? Há 10 anos trabalhando no futebol americano, eu acredito que por nós sermos um país do futebol, e eu uso muito esse exemplo porque eu tenho amigos de Caxias do Sul que são da seleção brasileira de canoagem. E os coitados, sério, precisam bater de porta em porta para conseguir patrocínio e às vezes tem que abrir mão de participar de competições fora do Brasil porque não tem apoio. Eu conheço história de atletas que têm que pedir tênis emprestado. Em compensação, a contraponto disso, meu irmão jogava futebol, hoje já com 25, 26 anos, largou a carreira profissional e tem um time lá da Várzea, patrocinado. Futebol popular. Futebol da bola redonda, com patrocínios, pagam os atletas, e levam para cima e para baixo. Uma molecada que tem 25, 26 anos e joga para jogar o varziano, que a gente chama, né? Então, essas são as barreiras de morar num país onde o futebol é muito forte. Então, qualquer esporte, seja da bola oval, da canoagem, sofre um pouco com, entre aspas, um preconceito sobre isso. Mas tem mudado. Legal. Os Estados Unidos, cara, porque assim, eu sei que o beisebol é muito forte, o basquetebol, a NBA, enfim, mas o futebol americano ele é a também paixão popular. né, como a gente tem a paixão com o futebol, tu e acredito que todo mundo que está em casa tem as suas preferências, a gente passou um joguinho de futebol, a gente está olhando. E a paixão do americano realmente... O esporte número 1 para eles é o da bola oval. Como é que é o nome do campeonato? Superliga que eles chamam? É NFL, National Football League, tá? Que, para te ter uma ideia, ela bate recordes de audiências. Que é o tal do Super Bowl. Que é a grande final, né? É a grande final do Aquele campeonato. Evento maravilhoso que bota a abertura de Copa do Mundo no bolso, né, cara? Olimpíadas, Copa do Mundo. Fantástico. Eles sabem, eles são business, né? Eles sabem fazer o espetáculo como poucos, assim. Então, só que hoje no Brasil... O futebol americano ele saiu muito mais. Ele já está, que nem eu te falei, há 10 anos o futebol americano no Brasil existe. Né? E quem está acompanhando essa trajetória, vivendo o futebol americano, sabe que hoje, como eu falei, agradecendo já o espaço aqui, a gente já consegue muito mais aberturas do que há 5 anos atrás. Que é, por exemplo, quando iniciou o projeto Futebol Americano aqui em Criciúma. Era muito difícil a gente conseguir acesso a jornal, a rádio. Hoje não, para a gente ter uma ideia, em véspera de jogo a gente tem uma agenda aí que a gente está desde segunda-feira dando entrevista, fazendo, porque também ajuda muito a nossa equipe, tipo, fora do campo. Assessor de imprensa, a gente tem essas parcerias que ajudam. Então o pessoal começou aqui em Criciúma, conheceu o futebol americano, conheceu o projeto do Criciúma Miners por causa disso. Graças à imprensa, graças à boa vontade de todo mundo. Assim. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. E essas cores do Criciúma Miners, amarelo e preto,
é algo que remete ao tigre, que daqui a pouco pode ser o Tiger no futebol de campo, eu vou no te futebol dizer que, americano? Todo mundo faz essa pergunta. Quando põe os olhos no projeto e todo mundo... tem alguma alusão, algum vínculo com o Criciúma? Não. Infelizmente, não. Quem sabe futuramente. Até eu falo isso porque existe hoje no Brasil times de futebol que fazem parcerias com times de futebol americano e se tornam os times, os representantes, por exemplo, Flamengo tem, o Juventude de Caxias tem. Seria muito legal o Criciúma dando um apoio, né, Eu vou te dizer, cara? seria bacana, tá? Bacana, seria bem legal, a gente sabe o quão difícil existe muita burocracia que envolve, mas quem sabe, né, logo ali adiante a gente não consiga essa parceria. Mas deixar aí nas entrelinhas assim, que eu tenho certeza que o nosso papel nos campeonatos vai fazer com que ajude que essa parceria possa acontecer futuramente. Sem isso, a gente não... E talvez as cores... E voltando às cores, foi uma feliz coincidência. Porque quando a gente montou o projeto do Miners, a gente precisava trazer para o Criciúma Miners, o time de futebol americano, uma história com a cidade. Isso para facilitar... digamos assim, a familiarização, né, de quem não conhece com a cidade. O preto é do carvão e o amarelo é do ouro. É uma característica de todo time, toda a equipe carvoeira. Por exemplo, não é só o Criciúma que é amarelo, preto e branco. O Penharol, no Uruguai, né, é uma região carbonífera. O Dortmund, me fugiu o nome da o Borussia, é uma região carbonífera. Então, como a gente trabalhava com essa... A gente precisava implantar a identidade visual do projeto, algo que... O preto e o amarelo é uma combinação, para mim, de cor, uma das mais bonitas que tem. Com o voo uruguaio, eu tenho torcedores do Penharol em casa. Então, eu sempre, desde pequeno, consigo conviver com essas cores. Para mim, é fantástico. E veio a calhar que combinou com as cores do Criciúma. Isso ajudou muito também nas nossas redes sociais, a familiarização visual do projeto. O pessoal, quando começou a identificar o preto e o amarelo, fez alusão ao tigre. E isso também nos ajudou muito, assim. Então... preto e o amarelo vem da questão da história da cidade, dos mineiros, do carvão. Legal. Nós vamos falar mais sobre o Criciúma Miners. A gente já explicou aí sobre... a gente não, né? O Ângelo. Sobre futebol americano. E no próximo bloco aí a gente vai entrar de vez aí no projeto dos caras. E vamos falar sobre o campeonato também estadual. No último sábado eles estrearam contra o Joinville. É o grande rival de vocês ou a grande força a ser batida? Na verdade, hoje no Santa Catarina, todos os jogos vão ser clássicos. Tudo pedreira? Tudo pedreira, vai ser bem complicado. Legal, vamos para o intervalo comercial e na sequência voltaremos falando mais sobre o Criciúma Miners. Não sai daí não. Estamos de volta com sala de entrevistas, falando sobre o Criciúma Miners, o time de futebol americano aqui da nossa cidade. Ô, Ângelo, fala um pouquinho desse projeto, como é que ele surgiu esse projeto, como é que ele está caminhando, as dificuldades que vocês vêm enfrentando, enfim. O futebol americano em Criciúma existe há 5 anos. Na verdade, o Criciúma Miners há 2 anos. Mas a gente fez uma reestruturação da marca que era o antigo Slayers. Para quem está em casa, com certeza já tinha ouvido falar no Criciúma Slayers. Que nada mais é como qualquer time de futebol que começa com aquele negócio. Os amigos se reúnem, que nem eu te falei, começam a jogar e tal, criam um projeto. O Criciúma Slayers começou a despontar, foi campeão em 2011, por exemplo, da Copa Sul de futebol americano, que é uma Copa competição. Sul envolve quais regiões? Sul mesmo, Rio Grande do Sul. Mas Sul, Santa Catarina ou Sul Não, Brasil? Sul Brasil. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 2011 foi campeã e ali começou então a tomar uma proporção maior. Então há 2 anos eu cheguei do Rio Grande do Sul, daí eu me tornei o treinador daqui, do Criciúma Miners, do antigo Slayers, e sentei com o presidente, que é o Marcelo. Eu falei, Marcelo, a gente precisa trazer para o time essa identificação com a cidade. O que fica mais fácil para nós poder vender a imagem do time. A gente precisa ter com que a cidade se identifique. E a partir daí, com conversas, a gente trocou toda a logotipia do time, trocou as cores, que a gente conversou no outro bloco, e a aceitação ficou bem melhor. Então, já existia um projeto pronto aqui. A gente não fundou do zero.
A gente só está trazendo a experiência que a gente tem de outros projetos e implantando aqui. E a resposta tem sido bem positiva. Assim. O Miners hoje tem a segunda maior fanpage de Facebook, com maior atividade dentro de Santa Catarina, e a gente concorre aí com times que são campeões nacionais, sabe? O pessoal tem respondido muito, tem aderido muito, ido aos jogos, o que é muito importante para nós também. Então, aos poucos, a gente acredita que Criciúma tem tudo, a cidade tem uma potência muito grande, a gente tem peças humanas aqui muito boas em relação aos atletas. Eu acredito que em pouco tempo, a médio prazo, a gente vai transformar Criciúma num polo de futebol americano também. Legal. Você falou no primeiro bloco que muita gente, muitos atletas que não sejam, né, esses atletas que não têm a ligação com o futebol da bola redonda, eles passam algumas dificuldades. Eu imagino que os atletas do Criciúma Miners, eles não vivem, não são atletas profissionais, é um esporte amador, tem suas profissões, dificulta treinamento, entrosamento da equipe, como é que faz? Ah, com certeza. Fora todos os outros empecilhos que a gente tem de um esporte que é razoavelmente novo e diferente do habitual, a gente tem aquela questão, todos os atletas são, a gente vive um esporte amador e como todo esporte amador não existe investimento, né? Então a gente tem atletas que fazem faculdade, trabalham em período integral, trabalham de noite, às vezes eu tenho atletas nossos que a gente tem os treinos na terça-feira, por exemplo, que começa às 9h30 da noite, porque eles saem da faculdade às 9h e já vão direto para o CT para treinar. Então tem todos esses empecilhos, às vezes a gente, um dia de jogo, por exemplo, no jogo em finais de semana, tem atletas que tem que pedir dispensa de trabalho, às vezes tu rola um desgaste. E até um desfalque, porque o chefe dele não liberou. Enfim. Geralmente a gente faz um cronograma muito bem elaborado e às vezes eu perco atletas porque infelizmente ele não pode deixar de trabalhar, né? É o sustento dele. E a gente tem todos os empecilhos, fora todas as dificuldades que tem de um esporte novo, né? E um esporte completamente diferente, sem apoio nenhum. E tem os atletas hoje, eles se dedicam ao esporte por puro amor. Né? A gente tem, eu não posso deixar de citar, a gente tem apoiadores, Laboratório Búrigo, a gente tem toda uma estrutura que eles nos cedem profissionais do laboratório para fazer exames dos nossos atletas. Então, mesmo, né? Exatamente. A gente tem hoje a Ponto P, que é a nossa assessoria de imprensa, o Laboratório Búrigo, que tem toda a parte de análises clínicas dos atletas, porque a gente trabalha no esporte de alto rendimento, então a gente faz, de média, início do ano e meio do ano, a gente faz um check-up nos atletas para ver se está tudo ok. E também a gente trabalha com a Max Muscle, que é a nossa fornecedora de suplementação alimentar. Precisa? Muito, para todas as posições, muito mesmo. Então a gente tem os atletas que se dedicam e agora a gente está fechando uma parceria com o Life, que é a academia de treinamentos específicos para as áreas do esporte. Então, lá o pessoal que são os treinos específicos para o futebol americano. Tá? Então, a gente tem essas parcerias, tá? Que não são patrocinadores, são apoios, que já facilitam muito a nossa vida. Mas os nossos atletas hoje... E despesas de viagem, por exemplo, jogo em Joinville? A nossa Federação Catarinense, hoje, ela nos apoia muito. É mesmo? Muito. A gente tem a Federação Catarinense de Futebol Americano. As viagens são subsidiadas? Eles ajudam em partes. Eles não conseguem subsidiar 100% porque é muito pesado. Que nem eu falei, eles também precisam captar recursos e muitos recursos são negados. Né? Mas a gente ajuda, eles nos ajudam com uma parte, mas de outras formas a gente consegue captar. A gente cobra, por exemplo, uma, entre aspas, mensalidade, que na verdade o atleta do Miners ele é um associado ao projeto. E esse dinheiro investido, que se eu não me engano, é R$40 por mês, cada atleta paga a sua mensalidade. É uma taxinha. É uma taxa que, na verdade, a gente falou, ele é um associado, só que esse dinheiro é revertido de outras formas. Viagens longas, a gente pega o ônibus-leito, tem o projeto de alimentação, tem toda a parte de equipamentos. Hospedagem, não? Hospedagem, geralmente, a gente não para em hotel. Geralmente, tu faz um cronograma de viagens para aqueles bate-voltas, né? Pós-jogo. Mas tudo isso é subsidiado pelo clube, né? Pelo time. Então, a gente consegue... Às vira e mexe, a gente faz eventos, né? Com jantas para arrecadação de verba. É assim a gente vai levando, vai fazendo o nosso ano, para participar de campeonatos. Tanto é que esse ano a gente abriu mão de disputar o Campeonato Nacional, porque a gente pretende disputar em 2016, para tentar em 2015 captar recursos, e esse ano vamos disputar o Campeonato Catarinense e a Copa Santa Catarina, para daí em 2016 sim entrar no Campeonato Nacional, e aí sim as viagens vão ser bem mais longas. Legal. E uniforme, como é que vocês se viram com esse tipo de
de situação, porque é um fardamento totalmente diferenciado, né? Totalmente. Tanto na questão de material, quanto o layout do material. Hoje a gente tem no Brasil já umas empresas visionárias que já viram que é um nicho muito bom de ganhar dinheiro. A gente tem mais de 160 times espalhados pelo Brasil. 160? 160 times. Então, para todos esses times, é necessidade de fornecimento de material esportivo. Claro. Tá? Então, a gente tem empresas aqui em Santa Catarina, tanto é que a nossa fornecedora é a Set Hut, que é uma empresa de Timbó, que é os irmãos Takahashi lá que fazem, que são os representantes do time de Timbó lá também. A gente tem em São Paulo, então hoje não faltam opções, mas ainda também é um material caro. Às vezes tem que importar material, porque não dá para fazer com o mesmo material que a camiseta do nosso futebol da Bola Redonda, porque devido aos contatos rasgaria muito fácil. Tem então que ser outro material. Um material bem mais resistente, então e isso encarece no produto final. Então o que acontece hoje no Miner, para a gente ter uma ideia, cada atleta tem que pagar sua jersey. E o que nos chateia muito, porque a gente gostaria de subsidiar isso para os atletas, sabe? E já puxando o link, é uma forma que a gente tem de fazer apelo daqui a um pouco. Para nós é caro, mas daqui a um pouco para um patrocinador não se torna tão caro. Tá? Então hoje as nossas jerseys novas, que a gente fez todo o modelagem nova para o campeonato, a cada ano a gente tem que trocar, cada ano a gente troca. É caro para os atletas. Né? É caro. E fora os equipamentos. Equipamento de proteção, né? Equipamentos de proteção. Um capacete desse aqui, por exemplo. O pessoal hoje está vendo aqui a nossa bola redonda e nosso capacete. Um capacete desse hoje no Brasil tu compra por R$600. Baratinho, bagatela. Mais um shoulder pad, que são os protetores de ombro, vai mais 700, vai mais 300, mais 400. Quando tu vê, cada atleta tem um gasto de R$1.000 e poucos para poder se equipar. Hoje o Miners fornece aos seus atletas, no decorrer desses 5 anos de projeto, a gente foi fazendo compras para poder subsidiar isso a alguns atletas. Cara, a gente não consegue subsidiar 100%, porque cada atleta tem um perfil biotípico físico diferente, para cada posição há necessidade de um helmet, esses face masks que a gente vê, que são essas grades de proteção. Ferro mesmo isso aqui? É ferro, cada material varia um pouco no mercado, mas para cada posição em campo, a face mask, essa gradinha da frente do capacete, ela muda, umas são mais protegidas, outras menos, o capacete, os shoulder pads, que são os protetores de ombro, para cada posição é um tamanho diferente. Então, o ideal é que cada atleta tenha o seu. Então, muitos atletas optam em contar, que tem recursos para isso, mas muitos não conseguem, porque é caro. Tá? E hoje a gente tem no Brasil já importadoras que repassam esses produtos no Brasil já, fabricam, só que é aquela história, né? Tudo que vem de fora se torna mais caro, por causa da importação, taxação de serviço. Dólar lá em cima. O dólar hoje é quase R$3, então isso complica muito o nosso sistema. Deixa eu te fazer uma pergunta. E um empresário, porventura, esteja nos assistindo, gostou do projeto, como é que ele faz para entrar em contato, para dar uma força para vocês? Estou a fim de ajudar aí com material, ou sei lá, numa qualquer outra situação? Qualquer ajuda é bem-vinda. Tá? Qualquer ajuda é bem-vinda. A gente tem, eu tive exemplos, por exemplo, como é que eu faço para ajudar? Eu não tenho muito para investir. Eu tenho exemplos que o pessoal comprou, 10, 20 bolas e forneceu o projeto. Tá? Então, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, a gente tem no Facebook, que hoje é o nosso maior portal de comunicação com todo mundo, que é o facebook.com/Criciúma Miners, e de lá tem contato com toda a nossa assessoria de imprensa, com a nossa parte de nossa diretoria, tudo através do nosso Facebook. Lá tem todas as informações, a gente lança 1 ou 2 notícias por dia, tudo que acontece no projeto, dentro do campo, fora do campo, é atualizado via Facebook. Então, facebook.com/Criciúma Miners, e lá terão todos os contatos com os responsáveis do projeto. E atletas atletas em potência, pô, que legal, gostei disso, queria ver se eu tenho perfil para jogar com os caras, como é que faz? A gente sempre fala que o futebol americano é o esporte mais democrático que existe. Como é que eu vou jogar fraquinho assim? A gente sempre brinca, tem os gordinhos, tem os magrinhos, porque para cada posição eu preciso de jogadores com biotipos diferentes. Eu preciso dos rápidos, os mais pesados, os mais fortes, os mais altos, os mais baixos. Então a gente sempre fala, é um esporte extremamente democrático. Então, você acha muito magrinho? Não importa. O futebol americano abraça. Tá? Então, para quem está nos ouvindo, entre em contato no mesmo link no Facebook
E a gente vai abrir novas seletivas agora no mês de maio, porque a gente já avisando, a gente fez uma agora já no início do ano, geralmente a gente faz 2 por ano, uma no início do ano e uma no meio, porque no meio do ano a gente já pega as vésperas da próxima competição. Então às vezes a gente perde jogadores porque é um esporte de contato, é inevitável não perder jogadores às vezes por causa de lesões. Mas se tu tá em casa e se acha muito gordinho ou muito magrinho para jogar, esquece, o futebol americano, o Criciúma Miners com certeza precisa de você. Ângelo, obrigado pela sua vinda aqui à TV Primavera. Uma pena, eu gostaria de dispor mais tempo para vocês, mas você já trabalhou em TV, sabe como é que é. Eu te agradeço de coração e sucesso ao Criciúma Miners. Eu que agradeço a todo mundo e apoiem, que a gente precisa, o apoio de vocês é muito fundamental e agradecer sempre a TV Primavera, a ti, ao falar futebol americano e do Miners, é muito importante para nós. Legal. Reapresentação do Sala, quinta-feira, 8h30 da noite, e no sábado, 8h30 da manhã. Obrigado pela audiência. E depois das apresentações do programa aqui através da TV Primavera, nós vamos estar disponibilizando o programa no nosso canal no YouTube para que você possa fazer o download ou assistir com mais calma, mostrar para outras pessoas. Visite o nosso canal no YouTube. Um abraço, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.